Seja muito bem-vindo à segunda aula do nosso intensivo gratuito Aprender Francês em 5 dias. Se você perdeu a aula anterior, ontem nós aprendemos a pronunciar de forma correta as letras R, L e U, que são muito recorrentes no francês. Aprendemos também a fazer a ligação, que é um recurso extremamente importante para quem quer falar o francês com fluência. E para quem perdeu a aula, eu vou deixar o link aqui à disposição para que você possa acompanhar mais tarde. E na aula de hoje nós vamos aprender os números em francês e associá-los com alguma frase importante do dia a dia, para que você possa fixar melhor o seu aprendizado. Vamos começar com o número 1. A pronúncia é an. Vamos repetir? An. Conforme nós aprendemos na aula anterior, para que o som do U saia perfeito no francês, nós temos que subir a língua quase tocando o céu da boca, para ficar o mais original possível. Então fica an. Que frase nós poderíamos encaixar o an para nós fixarmos melhor então a pronúncia? Eu pensei em associar o an com alguma necessidade imediata. Um exemplo: estamos na França e a gente precisa de um táxi. Daí eu pensei comigo a seguinte frase: J'ai besoin d'un taxi, s'il te plaît. Eu quis dizer, eu preciso de um táxi, por favor. Analisando a frase ponto a ponto para melhor fixação. G, a com I nesse caso, dá uma sonoridade de E. G, besoin. Conforme já aprendemos, a letra E sem acento tem uma sonoridade mais aberta, semelhante ao A com tio, que fica an. Então, no caso, besoin. Aqui o S tem um som semelhante ao Z. Zoan. O I tem uma sonoridade mais aberta e fica com um som semelhante ao A. Sil. Aqui nós temos que subir o L, quase encostando a ponta da língua no céu da boca, para ficar o mais original possível. T. Aqui nós mantemos a sonoridade aberta, aquele som semelhante ao A. Plé. A com I dá um som de E, e aqui nós não consideramos a consoante, nós deixamos ela muda, porque ela é a última letra desta palavra. E de uma forma geral, a maioria das consoantes, quando estão no final de alguma palavra, elas são mutadas. Não é todo o caso, mas nós vamos ver isso mais adiante. Portanto, j'ai besoin d'un taxi, s'il te plaît. Número 2. A pronúncia é do. E com U tem um som similar a O. O X aqui nesse caso ele é mutado, então a gente só pronuncia do. Como é que a gente coloca esse do numa frase que a gente nunca mais vai esquecer? Eu pensei na família. Eu pensei na seguinte frase: J'ai deux frères. Ou tenho dois irmãos. Vamos lá? J'ai deux frères. Analisando a frase para poder melhor fixar. A com I, agora você vai me ajudar, tem o som de... Exato, letra E. D, a gente já estudou a respeito. D. O X é mudo, nesse caso, frère. Aqui nós temos duas formas de pronunciar a letra R na mesma palavra. Na primeira sílaba, frère. Quando a letra R está entre uma consoante e uma vogal, ele sai com um som mais fraco. Frère, frère, ré. E quando esse R está no começo ou no meio de uma palavra ou no final acompanhado de vogal, então o som é mais forte. Ré, frère, ré. Número 3, acompanhe a pronúncia. Trois, trois. Perfeito. Aqui, conforme já foi falado, letra R, que fica entre uma consoante e uma vogal, e fica fraco. Então fica trois, trois, A. Letra I,
tem um som mais aberto, uma sonoridade semelhante ao A. Toi, toi. E eu fiquei pensando uma forma de associar o toi, que é o 3, a alguma coisa relacionada, por exemplo, à comida, que é uma coisa fácil de lembrar. Aí eu fiquei imaginando uma cena. Talvez você numa padaria lá na França, em Paris, e aí você está com vontade de comer croissant. E aí você vai dizer mais ou menos o seguinte para o atendente: S'il te plaît, je voudrais trois croissants. Você acabou de dizer o seguinte: por favor, eu quero 3 croissants. Veja que é bem mais fácil da gente falar de alguma coisa no francês e associar com algo que a gente gosta. E aqui vai uma dica para você aprender melhor novas palavras em francês. Quando você estiver aprendendo algo novo, associe esta palavra a alguma coisa que ou você gosta demais, ou você não gosta, ou alguma coisa extremamente fantástica. Então, aqui no caso, trois croissants. É uma coisa que, poxa vida, né? Passou na padaria, vou querer também. Guarde essa dica para que você tenha um aprendizado mais rápido. Faça sempre associações. Número 4. Aqui não é diferente. Como é a pronúncia? Quatre. Viu? Lembra alcatra, né? Quatre. Como é que eu vou me lembrar desse quatre para que eu nunca mais esqueça? Eu pensei em você comprando lanches numa hamburgueria. Eu imaginei você chegando para um atendente e dizendo para ele o seguinte: Je vais acheter 4 hambúrguer. Você acabou de dizer o seguinte: eu vou comprar 4 hambúrgueres. Analisando a frase ponto por ponto para melhor fixação. Je, som aberto do E mais uma vez, lembrando o A com tio. V, A com I, neste caso, dá um som de E. O S aqui é mudo, A-C-T. O E aqui do che, ele é aberto, T. T você mantém a sonoridade do E original, mas não precisa pronunciar o R. Catra, catra, hambúrguer, hambúrguer. Aqui o A ele é fechado, e o resto você mantém a sonoridade não considerando a letra S. Número 5, acompanhe a pronúncia. Cinq. Eu pensei já no sangue, né? Para fazer associação. Mas você pode fazer a associação que você quiser. Não precisa ser essa daí. Como é que a gente vai lembrar desse sank para alguma coisa que tem muito a ver com o meu dia a dia? Eu pensei em você entrando em uma camisaria. E aí lá você viu algumas promoções, algumas coisas que valem a pena. E no final, então, de você procurar as suas camisas ali na gôndola, você olhou para a atendente e falou o seguinte: J'aime ces 5 chemises. Ou, eu gostei dessas 5 camisas. Analisando a frase em questão. G, nós já sabemos, do A com I, a história. Aimé, mais uma vez, a mesma regra. C, por causa do S, nós preservamos a pronúncia original da letra E. Cinq, cinq. Veja que aqui nós temos uma consoante que tem sonoridade, a letra Q. Então você pode falar cinq. Ch, E aberto, mi, Z. Desconsidere a letra S final. Número 6. Acompanhe a pronúncia. A pronúncia é cis. Veja que a letra X no final, ela tem um som semelhante ao S ou Z. Então fica cis. Como é que a gente coloca esse cis em algo assim que dá para a gente lembrar? Pensei em algum familiar, algum sobrinho talvez, algum filho, né? Aí você poderia olhar para essa criança e dizer assim: Il a 6 ans. Ou ele tem 6 anos. Analisando a frase, il. Não esqueça de subir o L para ficar mais original. 6,
Nós já sabemos o caso da letra X aqui. On. Aqui o A é fechado, então você pronuncia on. Il assise on. Número 7. Acompanhe a pronúncia. Set. É assim que nós falamos. Set. Como é que eu coloco o número 7 de uma forma que eu não vou esquecer mais? Eu pensei numa frase de compromisso. Você tem que chegar em algum lugar antes das 7 horas, senão você perde esse compromisso. Então eu pensei na estação do trem. A frase fica assim: Le train partira à 7 heures du matin. Ou o trem sairá às 7 horas da manhã. Dissecando a frase de uma forma que a gente pegue algumas coisas nela. Então vamos lá. Le e de forma aberta. Agora preste muita atenção porque isso é importante. Train. Veja que eu não falei train, mas eu falei train. Mas por que isso aconteceu? Lembra que eu falei lá no começo que a maioria das consoantes que ficam no final das palavras, elas são mutadas. Isso não acontece agora nem com a letra Q e também não está acontecendo com a letra N. Então, nesse caso, a letra N é a última, mas tem que ser pronunciada. Então, isso altera a minha forma da pronúncia. Ao invés de dizer train, eu vou dizer train, para que eu possa aproveitar a letra N. Ok? Partirá. Então, aqui, quando o R está acompanhado de uma vogal, e está aqui, no caso, no final da palavra, você pronuncia com força, mas só por causa da vogal que acompanha ele. Ra. A. Septor. Ar. Ar. De. O U aqui é aberto. Matan. O I aqui, ele assume uma sonoridade semelhante ao A. Portanto, le train partira à 7 heures du matin. Número 8. Acompanhe a pronúncia. Vite. Vite. Como é que a gente coloca esse 8 de uma forma que ele será sempre lembrado? Eu pensei, talvez vocês indo para uma churrascaria, num grupo de pessoas, e fechando reserva com o gerente, garantindo pelo menos umas 2 mesas, porque vocês estão em 8 pessoas. A frase então ficaria assim: Nous sommes 8 personnes. Ou, de fato, nós somos em 8 pessoas. Dissecando a frase. Perceba que aqui nós temos 1, 2, 3 palavras que terminam com S. Pode suprimir à vontade os S's e dizer assim: Nous sommes 8 personnes. Número 9. Acompanhe mais esta pronúncia. Neuf. O neuf. Como é um valor baixo, eu estive pensando na minha carteira em alguns momentos da minha vida. Como é que eu aproveito esse neuf em se tratando de economias? Pensei numa frase assim: J'ai 9 euros. Ou, eu tenho 9 euros. Analisando mais uma vez, J'ai 9 euros. E com U dá som de O, e o R aqui ele tem uma sonoridade forte. Ro. Desconsidere mais uma vez o S. Número 10. Acompanhe. Fica assim. Diz. Assim como aconteceu lá no 6, aqui o X tem um som semelhante ao Z ou S. Diz. Como é que nós colocamos o diz no nosso dia a dia? Eu pensei num grupo de amigos que vão comemorar um aniversário, uma coisa mais privativa. E aí eu imaginei a seguinte frase: Je dis ami. Ou tenho 10 amigos.
Agora é sua vez de pronunciar o que você acabou de aprender na aula de hoje. As frases em francês vão aparecer na tela. Eu vou falar o equivalente da frase que vai aparecer para você aí na tela e você repete a pronúncia em voz alta. Combinado? Então vamos lá? 3, 2, 1, valendo. Eu preciso de um táxi, por favor. Muito bem. Se você pronunciou J'ai besoin d'un taxi, s'il te plaît, a sua pronúncia está correta. Próxima. Eu tenho 2 irmãos. Agora é com você. Perfeito. Se você disse J'ai deux frères, sua pronúncia está perfeita. Número 3. Por favor, eu quero 3 croissants. Qual é a resposta em francês? Ótimo. Se você pronunciou S'il te plaît, je voudrais 3 croissants, está perfeito. Número 4. Eu vou comprar 4 hambúrgueres. Parabéns. Se você pronunciou Je vais acheter 4 hambúrgueres, está perfeito. Número 5. Eu gostei dessas 5 camisas. E em francês fica perfeito. Se você pronunciou J'aime ces 5 chemises, está correto. Número 6. Ele tem 6 anos. Muito bem. Se você pronunciou Ils sont, está correto. Número 7. O trem sairá às 7 horas da manhã. Ou perfeito. Se você pronunciou Le train partira às 7 heures du matin, está correto. Número 8. Nós somos em 8 pessoas. Muito bom. Se você disse Nous sommes 8 personnes, está correto. Número 9. Eu tenho 9 euros. Perfeito. Se você disse Je neuf euros, está correto. Número 10. Eu tenho 10 amigos. Ou muito bem. Se você disse J'ai 10 amis, está correto. Essa então foi nossa aula de hoje. Espero que você tenha aprendido bastante. Não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar este vídeo e não esqueça de praticar o francês diariamente.
fale em voz alta, veja filmes legendados em francês, escute muita música francesa e isso vai acelerar o seu processo de aprendizagem. Obrigado pela sua companhia e até a próxima.